Morre jovem Yanomami por Covid-19 em Roraima. Jackson Santana, do CIMISUL, fala sobre a situação da saúde dos povos indígenas. Polícia Militar invade terra indígena e coloca em risco o povo Xacriabá, de Minas Gerais, que mantinha medidas de distanciamento social. Grileiros invasores se aproveitam de momento de pandemia e se aproximam de aldeia Caripuna, em Rondônia. No dia 1º de abril, indígenas Caripuna, de Rondônia, foram surpreendidos ao avistar 4 invasores limpando uma área de floresta a menos de 10 quilômetros da aldeia Panorama, onde vivem e atualmente estão em isolamento, buscando se proteger da pandemia do novo coronavírus. Relataram que desde o dia 30 já vinham ouvindo ruídos de máquinas e motosserras nas proximidades da aldeia. O temor de um genocídio renasce. Na década de 1970, há pouco mais de 40 anos, os Caripuna foram quase exterminados por doenças contagiosas transmitidas durante o traumático processo de contato com a sociedade não indígena, protagonizado pela FUNAI. Naquela época, o povo Caripuna foi reduzido a apenas 8 pessoas, 4 adultos e 4 crianças. Atualmente, sua população totaliza 58 pessoas. O temor aumenta nesse momento com os riscos de contágio do coronavírus e agora também com o potencial ataque de invasores. Os invasores, eles estão invadindo novamente o território, os madeireiros estão entrando novamente. A gente já fizemos várias denúncias 2, 4 anos atrás e as coisas estão se agravando novamente. Estão renovando as picadas, estão procurando madeira para poder tirar. Estão muito perto da comunidade, na estrada onde a gente circula diariamente. E a gente está preocupado porque, devido a essa doença também que está tendo, a gente está um pouco desamparado porque a gente não tem onde correr nesses lugares do órgão competente, como o Ministério Público, IBAMA, FUNAI. E na cidade está parado e a gente está um pouco preocupado com os madeireiros, grileiros novamente que estão entrando no território, na aldeia Caripuna. A gente está desprotegido e a gente está em quarentena também no nosso território. Neste ano, no dia 15 de março, uma denúncia anônima informava que um grupo de pessoas estaria se organizando para invadir a TI Caripuna, com o intuito de dar continuidade ao processo de loteamento e grilagem desta terra de ocupação tradicional indígena. Ainda em dezembro de 2019, conforme documento protocolado no Ministério Público Federal e na Polícia Federal em Porto Velho, Rondônia, já era denunciada uma intensa movimentação de motocicletas no interior da terra indígena. Cabe frisar que a TI em questão está devidamente registrada como patrimônio da União desde 1998, nos termos do que determina o artigo 20 da Constituição Brasileira, e que, portanto, o direito do usufruto é exclusivo dos Caripuna, conforme estabelece o artigo 231 da mesma Carta Magna. A Associação do Povo Indígena Caripuna, o Conselho Indigenista Missionário e o Greenpeace Brasil exigem o cumprimento da decisão judicial que determina a fiscalização e proteção permanente da TI Caripuna, a retirada imediata dos invasores, com a respectiva identificação e prisão dos mesmos, a identificação, a apreensão de bens e prisão dos responsáveis pela organização e os que se beneficiam com a invasão, a retirada ilegal de madeira e a grilagem da terra indígena, além da identificação dos proprietários das áreas no entorno, que são usadas para realizar as invasões, com o objetivo de averiguar eventual conivência ou não dos mesmos. Com informações do Conselho Indigenista Missionário. A Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, do Ministério da Saúde, informou na noite desta quinta-feira que o estudante Alvanei Xirixana, da etnia Yanomami, de 15 anos, morreu às 20h21 em Brasília, por complicações da infecção no pulmão devido à doença Covid-19. As informações são da Agência Amazônia Real, com texto de Ana Amélia Ramdan, Kátia Brasil e Emily Costa. A SESAI disse que a causa-mortes ainda não foi informada pelo Hospital Geral de Roraima, onde o jovem estava internado desde o dia 3 de abril. O hospital é dirigido pelo governo do estado. O médico infectologista Joel Gonzaga, da SESAI, afirmou à reportagem que o quadro de saúde do estudante se agravou com o comprometimento cerebral, tromboembolismo e complicações de resposta inflamatória do vírus.
O estudante tinha a saúde afetada por ter contraído, antes da Covid-19, doenças como desnutrição, anemia, malárias repetitivas e foi tratado em março de malária falciparum, disse Gonzaga. Os pais do estudante, 5 profissionais da saúde indígena, um piloto de avião e a comunidade Relepe, com cerca de 70 pessoas, estão no isolamento e monitoramento pela CESAI por terem mantido contato com Alvanei. Até o momento, não há informações sobre como o menino foi infectado pelo novo coronavírus. Como publicou a agência, o estudante Alvanei Chirichana passou 21 dias com os sintomas do novo coronavírus, buscando por atendimento de saúde e não foi submetido no início da doença ao teste para a Covid-19. Ele chegou a receber alta do Hospital Geral de Roraima. As internações aconteceram no período de 18 de março a 3 de abril e demonstraram fragilidade no sistema da saúde indígena. O diagnóstico da doença Covid-19 foi confirmado no estudante Yanomami apenas no último dia 7 de abril, com a contraprova realizada com o sangue que detectou o coronavírus. O Ministério da Saúde informou o primeiro caso de Covid-19 entre indígenas Yanomami no dia 8 de abril. Em sua rede social, o antropólogo francês Bruce Albert disse que o jovem era de uma comunidade da região do rio Urariquera, área de garimpo. Ele também destacou que o adolescente não foi atendido pelo sistema de saúde quando sentiu os primeiros sintomas da gripe. Eu quero ver os caboclos rerimar. É no regime de Deus, é no regime de união, é no regime de Deus, é no regime de união. Existo, eu tô aqui, né? Apesar de ter essa cor que a sociedade às vezes discrimina, que queria me ver. É aquela coisa de te escravizar, coloca você no meio de um abismo e depois te aponta, te acusa, né? Por que você é dessa cor? A polícia militar invadiu a terra indígena Chacriabá, em Minas Gerais, no último sábado, dia 4 de abril de 2020. No início da terra indígena Chacriabá, uma placa adverte: proibido a entrada de pessoas não indígenas dentro do território, medida tomada após reunião entre os caciques, onde o povo decidiu por distanciamento social. A recomendação de distanciamento social orientada pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde contra o coronavírus foi atendida pelo povo do norte de Minas Gerais há aproximadamente um mês. O povo cancelou todas as atividades comunitárias. No entanto, o esforço coletivo para manter o distanciamento social e evitar a proliferação do Covid-19 foi interrompido pela ação da Polícia Militar, que invadiu o território. Em nota, lideranças e caciques denunciam a ação como atividade que colocou em risco a saúde coletiva do povo, com aproximadamente 12 mil indígenas, principalmente de anciãos e anciãs, os quais estão sendo mantidos com cuidados redobrados. O cacique Santos, da aldeia Morro Vermelho, destacou: a polícia militar invadiu, não respeitou e entrou e circulou na área inteira. Quando ficamos sabendo da ação, a polícia já realizava abordagens dentro da aldeia. 2 guinchos e várias viaturas percorreram todas as aldeias, fazendo pressão e tendo contato direto com o nosso povo. A entrada da polícia militar causou terror nas aldeias, não só pela ação que realizaram sem nenhum comunicado às lideranças, mas também pelo coronavírus, esse perigo que pode vir com os policiais, que são de diversas cidades da região. Os policiais militares realizaram a ação sem nenhuma proteção individual para impedir o possível contágio aos povos indígenas. A ação realizada pela PM no território Chacriabá contraria a portaria número 419, de 17 de março de 2020, emitida pela FUNAI, que suspendeu as autorizações de entradas em terras indígenas por 30 dias. O contato entre agentes da FUNAI, bem como a entrada de civis em terras indígenas, devem ser restritos ao essencial, de modo a prevenir a expansão da epidemia, ressalta o artigo 3 do boletim. O documento do órgão indigenista do governo federal sustenta ainda que povos indígenas devem ser entendidos como grupo de risco por suas condições sociais de saúde, o que exige aos povos uma atenção especial diante da pandemia. A Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI, aconselha ainda que indígenas não se direcionem à cidade,
recomendação atendida pelo povo Chacriabá. As lideranças indígenas se dizem preocupadas com os efeitos da presença da polícia militar no território. Estamos cumprindo a quarentena e as recomendações dadas pelo Ministério da Saúde, e a própria polícia, um órgão do Estado, descumpre essas medidas, comentou o cacique Agenor Lopes da Conceição, da aldeia Tenda Rancharia, uma das 37 que compõem o território Chacriabá. As lideranças exigem que medidas sejam tomadas em relação à ação da polícia e responsabilizam o Estado caso a epidemia chegue nas comunidades. Em entrevista realizada pelo jornalista Raul Fittipaldi para o JTT Diário Especial do dia 7 de abril, Jackson Santana, membro da coordenação do CIMISUL, falou sobre como está a situação da saúde dos povos indígenas nesse momento de pandemia. Quando começou essa nova epidemia que estamos convivendo, né? A gente entendia assim, os povos estão isolados, os povos estão nas suas aldeias, né? E dificilmente eles vão ser atingidos, né? Mas isso a gente está nos preocupando porque não está. Na verdade, os brancos estão indo lá e tem já indícios já de casos no Amazonas, casos lá em São Paulo e tal. Então, essa não falas antes, né? Isso vem desde 1492, não é de agora, né? Então, esse extermínio dos povos, né? Extermínio das comunidades, a gente sabia lá que naquela época lá 5, 6 milhões de indígenas, né? E que a maioria deles foi exterminado justamente por essa invasão, tanto pandêmica, né, quanto outros tipos de intervenção do branco, né? E hoje a gente entende também isso, como que está sendo exterminado no momento também. A gente vê no Brasil hoje, temos a questão da pandemia, mas se deixa de lado um pouco outros tipos, né, de ameaças que os povos estão sofrendo, né? Invasões de madeireiros, né? Invasões de grileiros, invasões do governo, onde tirando o direito dos povos indígenas, conquistado com muito esforço na Constituição Federal. Também isso é uma forma de violência muito grave, né? Então, os povos indígenas, eles vivem constantemente com essas grandes ameaças que estão acontecendo. Não temos hoje casos mais precisos aqui na região sul, na Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, né? Mas a gente já acredita que daqui uns dias já vamos ter preciso quais são e aonde são. Os indígenas têm essa relação com a CESAI, que é uma secretaria dentro do Ministério da Saúde que trata basicamente com a questão indígena, né, com a saúde indígena. Aqui no Sul eles criaram até um grupo de WhatsApp, todas as lideranças indígenas, todas as pessoas que trabalham na saúde indígena, eles colocaram nesse grupo justamente para estar alertando e intervindo nessas questões aí, né? Então, são esses grupos, né, são formados por agentes de saúde indígena e também lideranças para que possam informar as comunidades do que está se passando. Todos os dias o Ministério da Saúde vai e faz uma coletiva, né? E foi o primeiro momento que ele se manifestou a respeito da saúde indígena, criticando, dizendo assim que foi um indígena que foi para fora do país, patrocinado por uma ONG, foi na Amazonas e foi lá e levou a doença para as comunidades, né? Sempre colocando... Ou seja, homem branco pode viajar, indígena não pode viajar. Exatamente. Homem branco pode contaminar, indígena não pode contaminar.